acredite nisso, acredite no Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade a esse curso. Eu gostaria de chamar a pastora Cristiane, amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor pela vida dela, amém? A pregadora fez aniversário essa semana, amém? Sexta-feira, glória a Deus. Quando faz aniversário e prega, tem uma unção, amém? Não só ela também, mas nós temos a pastora Raquel também, que fez aniversário ontem, amém? Glória a Deus. Agora é pastor Mário e pastora Raquel, amém? Domingo à noite da semana passada foram ungidos pastores. Glória a Deus por essas mulheres, pela vida da Cris, amém? Eu lembro da Cris, ela era pequenininha, eu ia buscá-la na escola de carro, ela novinha, ela vinha desde novinha, no banco de trás lá adorando ao Senhor, cantando, fazendo a primeira voz, e eu fazia a segunda voz. Você viu que comigo não deu muito certo, né? Mas com ela deu, né? Graças a Deus. Amém? Deus é bom. Vamos orar por elas? Gostaria que você se levantasse, o Mário ora pela Raquel aí, amém? Abraça ela aí. Vamos orar pelas nossas pastoras, para que o Senhor abençoe elas, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida da pastora Cristiane. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre a vida dela. Obrigado por o Senhor ter tocado na vida dela, Senhor, a cada dia, Senhor, trazendo, Senhor, a tua filha nos teus caminhos. Nós te louvamos, Senhor, hoje uma pastora na tua casa, aquela que vai trazer a palavra. Nós te louvamos e te agradecemos e clamamos a ti para que o Senhor continue abençoando a vida dela, para que o Senhor continue derramando, abençoando todas as áreas da vida dela, Senhor, o seu ministério, a sua casa, Senhor, ela como esposa, Senhor, como filha, Senhor, que o Senhor opere milagres, Senhor, sobre a vida dela. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Também colocamos a vida da pastora Raquel, Senhor, diante de ti. Obrigado, Senhor, por ela estar no nosso meio. Obrigado porque o Senhor trouxe ela para o nosso meio. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez pela vida dela, Senhor. E clamamos a ti para que o Senhor continue também abençoando o seu ministério, Senhor, a sua casa como esposa, Senhor, todos aqueles que estão ao seu redor, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, Senhor, e continue abençoando as nossas pastoras, colocamos a vida delas diante de ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode dar um aplauso ao Senhor. Vamos seguir com a palavra aqui, amém? Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Eu vou falar que o Bispo Alex que me treinou, viu? Ele que me ensinou a cantar. Mas, eu vou contar uma coisa engraçada. Ele começava a cantar no carro, aí ele ficava assim, eu canto melhor que você. Ele ficava assim, brincando comigo. Eu devia ter uns 7 anos, né? E a gente ficava cantando no carro. Eu lembro, Bispo. Glória a Deus. Mostra que o senhor está ficando velho, né? Eu não. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É muito bom estar com vocês nesta manhã. Vamos aprender mais um pouquinho da palavra. O Senhor colocou essa palavra no meu coração já faz umas 2 semanas, mais ou menos. E eu espero que vocês sejam ministrados em nome de Jesus. Mesmo assentados, abra sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2, nós vamos ler. Joel capítulo 2, o versículo 23 até o versículo 27, nós vamos ler. Amém? E diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis
o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, ansiosos por aquilo que o Senhor há de nos ministrar nesta manhã. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre os nossos pensamentos, o Senhor venha sobre os nossos corações, e que possamos estar mesmo atentos, Senhor, àquilo que o Senhor tem para cada um aqui individualmente, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos desperte, que em nome de Jesus as nossas preocupações não nos atrapalhem, que em nome de Jesus os Teus anjos estejam aqui nos ministrando e que a Tua vontade, Senhor, se cumpra mais uma vez nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, a Tua palavra está aberta e eis-nos aqui para receber nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu acredito que todos aqui já perceberam que existem algumas áreas das nossas vidas que às vezes parecem estar estagnadas. Às vezes parece que as coisas não caminham, não fluem. E essas áreas às vezes ficam estagnadas por muito tempo, às vezes até anos. E eu acho que todo mundo aqui já percebeu que quando isso acontece, a gente acaba parando de sonhar. A gente acaba perdendo a nossa fé. E a gente acaba largando para lá, né? Esse sonho, essa área, a gente acaba desistindo e se esquecendo daquilo que o Senhor havia para nós. Um exemplo disso, de que um momento, né, que a gente passou um grande estagnamento, foi durante a pandemia. Eu acho que todo mundo aqui lembra, porque não tem como se esquecer daquela coisa horrível que a gente viveu, que foram 2 anos, né, acredito, que todo mundo ficou sem saber o que fazer. Tudo era incerto, os sonhos, alguns se estagnaram, alguns foram desistidos, e ninguém sabia o que ouvir. Muitas vezes nós demos ouvidos ao que o mundo dizia, muitas vezes nos esquecemos de ouvir o que Deus tinha para nós e alimentar a nossa fé, e fomos nos desvinculando daquilo que o Senhor havia nos dado, do que já era para nós. E o que eu sempre gosto de frisar aqui com vocês, né, em todas as minhas palavras eu falo um pouco disso, não há como você pensar que essas áreas da sua vida estão paradas por falta de sorte, né? Isso não dá certo na minha vida porque eu sou um coitadinho, né? O mundo não colabora comigo, a vida não colabora comigo. Você não pode ser uma pessoa que pensa assim, porque você é filho de Deus. Você foi salvo, você foi resgatado, e a sua vida depois disso, depois desse momento, passou a ter um propósito muito maior. E com isso, nesse grande propósito que o Senhor colocou diante de você, o mundo espiritual te cerca. O mundo espiritual fica atento a você. Então, não há como você pensar que as coisas, às vezes, não dão certo para você porque você é um desafortunado, né? Um azarado. Não é isso. Às vezes, você abriu algumas brechas que têm alimentado o mundo espiritual, e isso tem feito você carregar fardos espirituais que te atrapalham de avançar, que te atrapalham de viver os sonhos que o Senhor já havia colocado no seu coração, que atrapalham você de ter fé. Claro, queridos, que uma coisa é o mundo espiritual, que ele é real, e ele influencia, sim, a sua vida se você não estiver posicionado, certo? Nos caminhos e na verdade do Senhor. Mas outra coisa também é o nosso esforço, né? Os nossos sonhos, a nossa fé, tudo isso depende do nosso querer. Não adianta pensar também que vai cair do céu ou que simplesmente você vai pôr culpa no diabo. Existe sim o nosso comprometimento, o nosso querer, a nossa caminhada com Cristo. Mas
o que eu quero falar com vocês é essa questão de você abrir brechas, de você deixar caminhos para que o inimigo te roube. E esse roubo trazer tristeza sobre a sua vida, trazer o desânimo sobre você. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre o homem bem-aventurado. Eu não sei quem se lembra. Mas o que significa, né, ser bem-aventurado? É ser verdadeiramente feliz. É ser verdadeiramente abençoado por Deus. É viver em Deus as bênçãos do Senhor, os propósitos do Senhor, por completo na nossa vida. Viver a plenitude do Senhor. E é desejo do Senhor que você seja bem-aventurado. É desejo do Senhor que você tenha alegria, que você tenha paz, que você seja por completo abençoado. E que tenha os seus sonhos, que na verdade são dele, né? É ele que coloca os sonhos nos nossos corações, mas que você tenha os seus sonhos aos pés do Senhor, esperando que ele te abençoe, que ele te prospere e que ele te renove. E com isso, a nossa vida avança. As áreas da nossa vida começam a caminhar. E aquilo que estava paralisado, aquilo que estava estagnado, no Senhor você começa a encontrar soluções. E começa espiritualmente a quebrar barreiras, quebrar laços, fechar as brechas e caminhar naquilo que o Senhor tem para você, que é uma vida de alegria, é uma vida abençoada, em nome de Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é: vamos reviver áreas em nossas vidas. Vamos tornar a vida algumas áreas de nossas vidas. E como que a gente pode fazer isso? Como eu disse, essa palavra ela já está no meu coração já faz umas 2 semanas. E testificou muito quando o meu pai começou com a campanha das águas que saram. E aí eu até falei para minha mãe, eu falei, não acredito, de novo, porque teve uma outra palavra minha que eu falei, ele está pregando tudo na quinta-feira que eu vou pregar no domingo. E aí eu falei, de novo, ele vai começar um negócio que vai atrapalhar a minha palavra. E aí o Senhor falou, não está atrapalhando, está somando. Então, que em nome de Jesus, você que veio quinta, você já some com o que você vai receber hoje e some com a quinta que vem, em nome de Jesus. Então, nós precisamos curar áreas de nossas vidas. Nós precisamos olhar para o nosso interior e curar essas áreas, para que você avance, para que você seja bem-aventurado, para que você tenha alegria e para que você tenha paz. E uma das áreas que o Senhor colocou no meu coração que a gente precisa reviver é a área financeira. Talvez a sua área financeira esteja estagnada. Você esteja esperando um milagre, ou você esteja tentando entender o que está acontecendo, o motivo do deserto. Eu não sei. Mas talvez você precise de uma cura nessa área. Você fala, nossa, Cris, mas como que cura as finanças? Eu vou dizer para você. Eu não sei se... Vou dar alguns exemplos, tá, pessoal? Que o Senhor foi colocando no meu coração. Se as finanças da sua casa, quando você era uma criança, porque agora você já está adulto e você que se vire com as suas finanças, né, digamos assim. Mas quando você era criança, não sei se as finanças da sua casa era completamente desorganizado. Isso impactava você, porque como filho, a gente se espelha nos nossos pais, a gente aprende. Então, não sei se você passou, de repente, por um momento da sua casa onde faltou coisas no seu lar. Faltou comida, a água e a luz era cortada por falta de pagar. Não sei se no seu lar tinha recursos, tinha o dinheiro, mas seus pais sempre estavam brigando, porque é dinheiro de um, é dinheiro do outro, e você não mexe no meu dinheiro, e esse é o seu dinheiro, e isso é para aquilo, mas isso não pode. Ah, isso estragou, é culpa sua. Não sei se você ouviu discussões por conta de dinheiro.
Não sei se de repente, na sua família, o dinheiro era muito importante, precisava ser super bem guardado para uma emergência, se acontecesse um desastre, e aí o dinheiro era aquela coisa que salvaria a família. Não sei, como eu disse, não sei se você passou a necessidade, se você não passou, mas o dinheiro era idolatrado. Mas às vezes isso gerou no seu coração uma marca que você precisa curar, porque sabe o que acontece? Todas essas experiências do seu passado mostram que o dinheiro é a coisa mais importante daquele lar. Onde Jesus deveria ser a coisa mais importante. Com certeza, você precisa ser curado em relação às finanças. Se algum desses exemplos que eu citei, você lembrou. Se você viu as coisas acabarem, e como uma criança não sabia o que fazer. Se você viu discussões, você precisa entender que o Senhor é aquele que é o principal. O Senhor é o que provê, o Senhor é o que dá, o Senhor é o que prospera. E às vezes, você viveu isso, e no seu subconsciente isso ficou. E aí, você luta com todas as suas forças para não viver isso com a sua família agora. Você não quer que a sua casa, não quer que os seus filhos, não quer que a sua família passe por isso. Não quer que as coisas acabem, ou que a conta seja cortada, ou você não quer que haja brigas na sua casa por conta das finanças, mas é bem isso que acontece. É bem isso, às vezes, que está acontecendo. Você briga, você guarda o dinheiro como se fosse algo que fosse te salvar. E isso não pode se repetir sobre a vida dos seus filhos. Isso não pode se repetir na sua geração. Então, você precisa hoje, nesta manhã, entregar suas finanças para o Senhor. Se ela precisa de vida, você precisa curar. Porque nenhum doente consegue continuar doente. Todo doente precisa passar pela cura para continuar. Então, que o Senhor traga vida sobre as suas finanças, mas você precisa descansar financeiramente no Senhor. É Ele que te salva. Mais uma vez, Jesus precisa ser o centro das suas finanças. Se você tem um trabalho, glória a Deus, foi Ele que te deu. Se você quer uma promoção, glória a Deus, peça a Ele essa sua promoção. Você tem que fazer a sua parte, tem que se dedicar, mas é o Senhor que te dá, é o Senhor que sustenta. Coloca diante dEle as suas contas, os seus sonhos com as suas finanças, e Ele vai te prosperar. Ele se importa com você, Ele se importa com o seu dinheiro, digamos assim, Ele se importa com as suas conquistas. E sabe, queridos, não dá certo quando os nossos compromissos financeiros passam das ordenanças do Senhor. Não dá certo quando escolhemos o dinheiro e não escolhemos a bênção do Senhor. Não dá certo quando tentamos enganar o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, amém? Ele nos conhece por completo e sabe até da nossa situação financeira. E não adianta quando tentamos enganá-lo. E agora não é o momento do dízimo, mas abre em Malaquias. Malaquias 3. Salva o Joel aí com o seu dedo, porque a gente vai voltar nele, tá bom? Malaquias 3 mostra como nós podemos abrirmos brechas em relação às nossas finanças. E talvez você esteja tentando caminhar e não tenha conseguido. O versículo 8 e versículo 9 diz assim: roubará o homem a Deus? Então, se já tem uma pergunta dessa, é porque a resposta pode ser sim, né? Porque senão não estaria a pergunta aí. Então, o homem pode roubar a Deus. Vamos continuar. Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
E olha só o que acontece se rouba o Senhor nos dízimos e ofertas. Com maldições sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Com maldições sois amaldiçoados. Será que a nossa tentativa de salvar as nossas finanças com as nossas forças, nós temos roubado a Deus nos nossos dízimos e ofertas? E aí nós abrimos uma bela brecha, e aí as maldições vêm sobre nós. Antes, nesse versículo, o próximo versículo, na verdade, ele fala, né, que as janelas do céu se abrirão, derramará sobre os nossos celeiros e seremos multiplicados, e mostra prosperidade, se você não rouba a Deus. Então, será que nas nossas finanças tem sido uma luta, precisa de vida, porque você abriu uma brecha e você precisa fechar isso? É desejo do Senhor que você o obedeça. É desejo do Senhor que você prospere e seja próspero, abundante, fértil, feliz. Mas você não pode se amaldiçoar. Você precisa buscar as bênçãos do Senhor. E a Bíblia, ela nos fala por diversas vezes histórias relacionadas a financeiro, relacionado a milagres do Senhor de provisão. Mas uma das histórias que o Senhor colocou no meu coração está lá em 2 Reis, e você não precisa abrir porque é um trecho bem grande. 2 Reis 4. É a história da viúva e o azeite. E essa mulher, como diz a palavra, ela havia acabado de perder o seu marido. E ela estava sendo perturbada, incomodada pelos seus cobradores. Porque o marido tinha deixado uma dívida para aquele lar. E os cobradores queriam levar os 2 filhos dela. Falaram, vou levar o seu filho, porque você tem que pagar essa dívida. Então, eles vão ser os meus escravos. E imagina para uma mãe ouvir que os filhos dela iam ser levados embora como escravo. Deve ter doído, né? Bom, o que ela fez? Foi atrás de uma solução. Foi atrás de uma solução humana? Não. Porque eu acho que ela já devia ter tentado alguma coisa e não deu certo. Então ela foi atrás de um profeta. E foi atrás de Eliseu e perguntou a ele, né? Me dá uma revelação, né? Como o Senhor vai me ajudar? O que Deus tem para mim? Socorro. Vão levar os meus filhos. E aí o profeta Eliseu falou, junta as botijas, né? Pega bastante potinho, vasos, e o azeite que você tem na sua casa começa a derramar. E enquanto tivesse botijas, aquele azeite continuava. E aquela mulher viu com os próprios olhos, do nada, um milagre. Ela viu com os próprios olhos um pouquinho de azeite multiplicar e as finanças dela sendo salvas dali. Agora, se aconteceu com ela, por que não pode acontecer com você? As suas finanças, elas podem ser salvas pelo milagre do Senhor. Mas você precisa buscar nele a salvação. Como essa mulher fez. Ela foi buscar em Deus e ela obedeceu. E o milagre aconteceu. E aí o mais lindo desse texto é que não foi o suficiente só para ela pagar as dívidas. Foi para ela viver ainda com esse dinheiro. O texto diz que ela pagou e ainda viveu do dinheiro. Então o Senhor, na sua vida, tem além de suprir a sua necessidade, uma conta, uma dívida, um nome sujo, o Senhor tem além disso para você. Se você obedecer, Ele te dará para que você viva tranquilamente, para que você desfrute com alegria. E a outra história que tem na Bíblia é exatamente o oposto desta mulher. É o jovem rico, lá em Mateus 19, não precisa abrir também.
Esse jovem, ele queria seguir Jesus. E Jesus falou, larga tudo e vem. E a palavra nos diz que ele sentiu, me perdi aqui, gente. Ele sentiu tristeza por abandonar o seu dinheiro. Ele não quis deixar as coisas físicas, os bens dele, para seguir a Jesus. Aquele que podia dar muito mais para ele que físico. Que podia sustentá-lo por toda a caminhada. E ele não aceitou. Diferente da viúva, eu não sei se esse jovem teve uma vida difícil, né? Eu acredito que não, porque ele já era rico, mas será que as finanças lá na casa dele era algo que, uau, você precisa ter esse dinheiro, porque senão você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você nunca vai ter nada? E quando tudo que era Jesus apareceu para ele, ele não quis seguir? Ele ficou apegado? Será que a sua vida está assim? Você está bem financeiramente, está tudo certo. Mas será que você não tem se apegado tanto àquilo que você conquistou, que você está esquecendo daquele que pode te salvar todos os dias, que é Jesus? Entenda, a cura financeira não é só para quem está com problema, que está com dificuldade. Eu preciso de cura porque eu preciso de um milagre. Preciso me desvincular do meu passado para viver uma nova história financeira para ter o meu milagre. É para você sim, mas também é para aquele que tem uma vida financeira boa, mas não tem Jesus no centro. Tem o dinheiro no centro. E não é isso que o Senhor quer, porque mais uma vez é Ele que te dá, Ele que te sustenta e Ele que te prospera. Então, que você se analise e veja o que o Senhor quer ministrar ao seu coração, porque Ele deseja que a tua área financeira tenha vida nesta manhã, em nome de Jesus. E lá em Joel, volta, se você tiver segurado, senão, põe para mim no telão. Em Joel, que a gente leu 2, o versículo 25 e 26, diz assim: restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Ou seja, tudo aquilo que foi roubado pelo diabo, pelo inimigo, por Satanás, tudo aquilo será restituído. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco, e você jamais será envergonhado. As suas finanças jamais, em nome de Jesus, a partir de hoje, não vai ser mais vergonha na sua vida. E você comerá abundantemente, em nome de Jesus. E a segunda área da nossa vida, que nós precisamos de vida, que nós precisamos de cura, que renasça, é a área da nossa saúde. Você precisa, em nome de Jesus, ser liberto de enfermidades que te seguram, que te aprisionam e te impedem de caminhar. Tanto a saúde mental, como a nossa saúde física. Como a nossa mente é atacada por Satanás. E cada vez mais, neste mundo tão corrido, tão cheio de informações, como nós somos atacados. E nós precisamos ter olhos fixos em Cristo. E nossa mente guardada pelo Senhor, para que nós não sejamos derrubados. Porque ninguém é de ferro aqui, mas você tem Jesus em você. E isso te faz quase um homem de ferro, uma mulher de ferro, porque o Senhor é poderosíssimo. Então dá a Ele a sua mente. Fala: Senhor, toma minha mente cativa a Ti. Que todo medo vai embora, toda angústia vai embora, toda ansiedade, toda depressão. Coloca diante do Senhor. E também a cura física. Tantos anos, às vezes, você está aí com uma enfermidade. Tantos anos tomando medicação, fazendo exame, sentindo dores. E às vezes você já até desistiu, né?
A fé já foi embora, já. Você fala até que você tem a doença, né? Não é que você está, você tem. Você já tomou a posse. Eu não sei se você precisa de cura de algo. Você precisa analisar a sua necessidade. Mas nesta manhã é importante que você entregue a Jesus. Que você aí no seu lugar, você fale para Jesus o que você quer curar. O que está fora do lugar. Ele é o médico dos médicos. Ele pode fazer um milagre. Mas é importante que você diga. Muitos milagres que Jesus realizou na Bíblia, ele perguntava para as pessoas: o que você quer que eu faça? O que você quer ser curado? Um exemplo disso está lá em Marcos 10. Vamos ler? Marcos 10, 51. Jesus perguntava, enquanto vocês vão abrindo, eu vou explicar. Jesus perguntava não porque ele não via que a pessoa estava enferma. Jesus perguntava não era porque ele não sabia. Ele sempre foi onisciente, mesmo como homem. Mas como um bom pai, como Deus, ele gosta de ouvir a sua necessidade. Porque às vezes você está aí doente, mas você não quer ser curado. Você quer outra coisa. Então ele quer que você fale: Senhor, cura-me. E olha aqui, é o exemplo do cego Bartimeu, em Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Seguia Jesus estrada fora. Só de ele falar: eu quero ver, ele foi curado. Porque a fé dele era enorme. A fé dele estava ali na presença de Deus. E a sua fé está onde, amado? Analisa aí onde está a sua fé. Não pega essa enfermidade para você. Existem doenças que são genéticas, sim. Mas não quer dizer que você vai tê-las. Você tem que repreender. Você tem que se cuidar. Né? Comer bem, fazer exercício. Todo mundo gosta de fazer exercício. Nossa, é muito gostoso. Ai, só por Deus, eu vou na força do amor para a academia, né? Mas repreende, querido, não deixa que isso se propague pela sua geração. Se a sua mãe, sua avó teve pressão alta, sua mãe teve pressão alta, você vai ter pressão alta? Não, em nome de Jesus não. Você vai se cuidar, mas você vai impedir com que isso se avance na sua vida e clama ao Senhor: Senhor, isso não vai se repetir sobre mim. E nem pela minha geração. Então não aceite coisas que não são suas. Essas enfermidades que vêm sobre nós não são nossas. Manda embora. Senhor, o Senhor pode me curar, eu creio. E alimenta a sua fé. Uma outra pessoa que teve uma grande, grande fé e foi curado por causa dessa fé, foi a mulher do fluxo de sangue. Vamos abrir? Lá em Mateus 9. Você volta só um pouquinho. Você está no 8, eu acho. Volta. Não, você está em Marcos, né? Vai para Mateus. Mateus 9. Mateus 9, 19 a gente vai ler. Até o versículo 22. Diz assim: Jesus, levantando-se, o seguia, e também os discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A mulher teve uma fé que fez com que ela agisse.
que ela tomasse uma atitude totalmente fora dos padrões judaicos. Como ela sofria de hemorragia, ela não poderia tocar num judeu, num homem. E ela falou, ele é Cristo, ele pode me salvar. E ela usou da sua fé para tocar as orlas da veste, porque ela sabia que ela só precisava dar uma tocadinha ali que ela ia ser curada. E ela foi. Então, o que você precisa é ter um pouquinho de fé para você ser curado em nome de Jesus. Que a sua vida precisa ser transformada, a sua doença te estagnou, a sua doença te parou, tem te atrapalhado, pede para o Senhor te curar. E creia, alimente a sua fé. A Bíblia conta em Mateus 8, volta um pouquinho, nós vamos ler. Mateus 8, a história do centurião, que o seu servo estava enfermo. Jesus estava entrando em Cafarnaum, e o centurião falou, mestre, meu servo está enfermo, está de cama, paralítico, com febre, mal, sofrendo. Eu preciso que ele seja curado. E aí Jesus falou assim, eu vou lá. E aí o centurião falou, nem precisa ir. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E aí, vamos ler o versículo 10? Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Esse homem tinha fé. Para ele nem precisava tocar. Era só uma palavra que já bastava. E ele recebeu o milagre. A fé é a base dessas curas. E existem muitas outras na Bíblia, mas essas duas que o Senhor colocou no meu coração. A fé é o fundamento para a tua cura. E você hoje nessa manhã pode estar sem fé. E aí eu te falo duas coisas. A fé, você vai conseguir aumentá-la se você buscar o Senhor, porque se você conhecê-lo, você vai entender o tamanho do poder dele. Você vai entender o tamanho da autoridade dele diante do mundo espiritual. E conhecendo o Senhor, você vai crer. Então você precisa aumentar a sua fé conhecendo Jesus, através da palavra, através de relacionamento, que é o que eu também quase sempre falo quando venho aqui para o púlpito, devocional. Devocional, conhecer Jesus, se alimentar da palavra dele, ter tempo com ele, alimenta a tua fé. E a segunda coisa para alimentar a tua fé, no seu devocional, leia os evangelhos. Vai ler os evangelhos, gente, lê Mateus, Marcos, Lucas, João, acabou, começa de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, acabou, começa de novo. São tantos milagres, são tantos feitos, são tantas maravilhas que o Senhor opera, que não tem como você ler e não falar, Senhor, tudo isso o Senhor fez, faz comigo. Não tem como você deixar de crer. Então, se você está sem fé, devocional, e ler no seu devocional os evangelhos, o Senhor vai te sustentar, em nome de Jesus. E voltando lá em Joel 2:23, o Senhor fala no finalzinho, Ele dará em vós justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. A chuva é sinal de bênção. Então eu profetizo sobre você nessa manhã. Se você precisa de cura, que a chuva do Senhor caia sobre você. E aquilo que você está esperando, o milagre venha sobre você. E o sobrenatural do Senhor aconteça sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. E por último,
A última área que nós precisamos reviver, que nós precisamos curar, é a primeira que foi ministrada na nossa campanha, a confiança. Por isso que eu falei, gente, que meu pai estava roubando minha palavra. Claro, né? Eu não vou conseguir ministrar tudo que ele ministrou num culto. Até porque o Senhor derramou sobre ele uma direção. Mas a nossa confiança precisa ser restabelecida no Senhor. A nossa confiança precisa ser curada. A confiança, ela só é conquistada quando você conhece. Se você vai sempre num lugar, você já faz parte daquele lugar praticamente. Você acaba confiando nas pessoas que estão ali. É igual fazer exame de sangue, né? Quando você encontra um laboratório que você gosta, você vai sempre naquele. E você torce para ser sempre ser o mesmo enfermeiro que vai te atender, porque você pegou uma confiança com ele. Então a confiança ela é estabelecida quando você conhece o lugar, conhece a pessoa. E a sua confiança em Jesus, ela só é firmada, estabelecida, se você o conhece. Se você está sempre naquele íntimo, naquele refúgio, e aí você conhece aquele refúgio. Restabeleça a sua confiança no Senhor, porque quando nós não temos a confiança nele, uma seta maligna do inferno vem sobre nós, que é o medo. E o medo, ele nos paralisa, ele nos atrapalha, ele impede que a gente receba por completo as bênçãos do Senhor. O medo impede que a gente reconheça o senhorio de Deus, porque as setas vêm até sobre a nossa mente. O medo, ele nos atrapalha, ele nos controla. Não faça pacto com o medo. Não abra espaço para que o medo tome conta de você. O Senhor, olha o motivo que estamos hoje, nesse domingo, celebrando ceia. O Senhor morreu por mim e por você, para que você seja livre, para que você tenha a vida eterna, para que você não esteja preso nos laços do inimigo. E isso tudo é possível você lançando o medo fora. A sua liberdade vem de lançar o medo fora, colocar o medo por terra e crer no Senhor, restabelecer a confiança do Senhor. O medo tira a nossa paz e por causa dele muitas vezes temos ansiedade. E a ansiedade nos dá dor de cabeça, nos impede de dormir. A ansiedade nos dá gastrite. A ansiedade não é algo do Senhor para nós. O Senhor quer que você confie nele, descanse nele, dê os seus medos a ele. Aí o Senhor colocou no meu coração mais uma história bíblica que é a de Davi. Não precisa abrir, em 1 Samuel 17, é a passagem que fala quando Davi foi enfrentar Golias. Davi era um jovem, ele tinha entre 15 e 17 anos nesse momento. E ele era um pastor, gente. Literalmente, ele cuidava de ovelhinhas no campo. E não tinha nenhuma experiência com batalha. Imagina com um gigante. A única experiência, assim, que ao meu ver, é bem assustadora que Davi teve, foi lutar com um leão e com um urso para proteger as ovelhas. E essas experiências de Davi fizeram com que ele confiasse no Senhor. Esses 2 momentos em que estava só ele e as ovelhas, e o urso ou o leão, fez com que ele entendesse que foi Deus que o sustentou, que foi Deus que encorajou, que foi Deus que deu o poder para vencer aquilo. E aí ele falou, o quê? Um gigante? Tá fácil. Não é um leão, não é um urso, é só um cara grandão. E aí ele foi para a guerra. Tentaram colocar uma armadura sobre o Davi, mas ele fala na Bíblia que ele nem sabia como usar aquilo, que era ruim.
Então ele pegou as 5 pedrinhas e uma funda, mas ele pegou o mais importante. Quando ele chegou lá diante do gigante, ele falou: eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Para ele, para Davi, o nome do Senhor era o suficiente, porque ele conhecia o Senhor, então ele tinha confiança no Senhor. Vê como é importante a sua confiança ser curada nesta manhã? Vê como é importante você confiar no Senhor? Porque os gigantes aparecem, irmãos. Eu tenho certeza que você tem algum gigante para pôr por terra. Tenho certeza que a sua vida, todos os dias, aparece um gigante para você derrubar. E o inferno faz questão de levantar gigantes para te atrapalhar. E você não vai conseguir com armaduras lindas, maravilhosas, mas você vai conseguir no nome do Senhor dos Exércitos. Só que você só vai lembrar de usar se você confiar, se você já tiver tido uma experiência com Ele, como Davi teve. Então, tenha confiança no Senhor. Talvez alguém já te frustrou. E você perdeu a confiança em várias pessoas, nessa pessoa, às vezes de grande importância para você, e aí agora você tem dificuldade de confiar no Senhor. Talvez você tenha um medo muito grande, e isso te aprisiona, e você precisa pôr esse medo por terra e derrubar esse gigante no poder do Senhor. Você precisa se avaliar. O que você não pode deixar acontecer é o gigante te dominar. Porque maior é o Senhor, e Ele está em nós. E você precisa confiar nele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E agora você vai avaliar como está a área financeira. Está tudo bem? Mas, infelizmente, você colocou o dinheiro como seu senhor, como a principal coisa da sua vida. Como está a área financeira? Está tudo mal? Tem passado necessidade? As contas estão atrasadas e você precisa de um milagre? E você vai recorrer ao Senhor Jesus? Como está a sua saúde? Está enfermo? Precisa de um milagre. Já tomou posse de uma enfermidade que disseram que é normal, porque é genético? Isso não te pertence. Como está a sua confiança no Senhor dos Exércitos? Está abalada porque alguém já te frustrou? Você nem lembrou que o Senhor pode ir à frente das suas lutas porque os seus medos são muito grandes e os medos te aprisionam? Como está a sua vida? Entrega o seu coração para o Senhor agora. Colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações. Sonda-nos, Jesus. Agora que você colocou diante do Senhor, eu vou chamar os oficiais aqui para frente. E deste lado aqui, do lado direito meu, se você precisa que orem por você sobre cura, enfermidades, se você tem algum laudo, já te deram um laudo impossível, Deus pode fazer o sobrenatural. Então, curas deste lado. Se os oficiais tiverem dons de cura, já busquem ficar deste lado. E deste lado esquerdo, se você precisa de milagres nas finanças, você trabalha, você tem dado seus dízimos, você tem crido que o Senhor que te sustenta, Ele tem sido o seu alvo, não o dinheiro, mas mesmo assim, você não avança, às vezes alguma brecha está aberta, às vezes alguma ferida na sua alma ficou da sua infância. Então você vem desse lado, finanças
e a confiança. Se você tem medos que precisam cair por terra, gigantes que precisam cair nessa manhã. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor e depois a gente continua orando. Pode vir, amém? Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio. Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, aleluia! Deus poderoso, maravilhoso. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem com cura, com milagre, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor. Aquele que querem há de vir, em seu poder vai ressurgir. Sim, Jesus, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, aquele que seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, em seu poder o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. Oh,
Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor Deus, nós cremos no Teu poder, na Tua autoridade. Queridos, se vocês querem vir deste lado receber também sobre finanças, o pessoal que já terminou a cura pode orar sobre as finanças e sobre os medos, amém? Podem vir também deste lado. Nós cremos, Senhor, no Teu sobrenatural. E nós colocamos por terra todo o medo nesta manhã. Os gigantes que têm aparecido cairão por terra no nome do Senhor Jesus. Nenhum ficará diante do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Nenhuma doença prevalecerá diante do Senhor Jesus, aquele que pode fazer o milagre na sua vida, que você realmente alimente a sua fé em nome de Jesus. Nada prevalecerá diante do nome do nosso Deus. Que a sua área financeira seja próspera em nome de Jesus. Que você tenha para desfrutar, que você tenha para abençoar, que você tenha para realmente se alegrar naquilo que o Senhor fará na sua vida. Que nada te falte, que em nome de Jesus as bênçãos do Senhor te alcancem e você viva o sobrenatural dia após dia, com alegria, não porque falta, mas porque Ele derrama sem medidas, e os seus celeiros transbordarão, e os seus cestos serão fartos. Que em nome de Jesus,
tudo isso se estenda sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, que eles tenham as finanças no Senhor, que eles tenham a saúde do Senhor, que eles tenham a alegria do Senhor, as bem-aventuranças do Senhor estejam sobre eles, e que em nome de Jesus, o inimigo veja o lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, porque somos filhos do Senhor, o Senhor habita em nós, e nós levamos o poder do Senhor, o Senhor está conosco, e nós cremos que apenas uma palavra dele transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Nada mais ficará parado em nossa vida. Em nome de Jesus, nenhuma área da nossa vida mais será morta. Todas florescerão. Todas as nossas áreas das nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Confiamos nele, descansamos nele, temos paz em Cristo Jesus, porque sabemos que ele é o nosso Deus. Te adoramos, Jesus. Reconhecemos a tua majestade, o teu senhorio, o teu poder. Reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem vida abundante sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, com esta palavra que realmente nos alimente e que nos traga à memória aquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Te adoramos, Jesus. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus, Jesus. Enquanto o pessoal termina de orar, vamos nos organizar para o momento da ceia. Não sei se as crianças já foram chamadas. E nós vamos continuar este culto. Um momento muito gostoso, trazendo à memória o amor do Senhor por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos participar dessa mesa, a mesa do Senhor. Esse é um momento muito importante, é um momento que nós lembramos aquilo que Deus fez por nós. Deus entregou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós, em nosso lugar, pagou o preço por nós e trouxe sobre nós vida. A palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para frustrar as obras do diabo. Jesus veio para que a gente viesse a ter vida e nos deu vida. É muito importante quando nós participamos desse momento, nós lembrarmos disso e entendermos que a nossa segurança está em Jesus. E Ele venceu a morte. Amém? Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele foi assunto aos céus, Ele não morreu de novo. As pessoas viram, quando nós lemos o livro de Atos, Jesus sendo assunto aos céus. E Ele foi, e Ele deixou sobre nós o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo está conosco. A presença do Senhor está aqui conosco. E o Senhor disse assim, quando Ele fez a ceia, Ele disse assim, fazei isso até que eu volte. Um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai buscar a igreja. E nós fazemos isso, nós participamos desta mesa e fazemos isso em memória do Senhor até que Ele volte. Então isso não é um simples ato de nós participarmos aqui comendo um pão e bebendo do cálice. É lembrando do significado dessa mesa, daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? O Senhor veio para nos salvar. E você pode dizer assim, talvez você esteja aqui pela primeira vez, você possa pensar assim, o que eu faço para participar dessa mesa? Você tem que crer no Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho algo, aconteceu algo com a minha vida. Analise a sua vida e arrume e participe. Ah, mas eu nunca entreguei a minha vida para Jesus.
essa é uma oportunidade, nós podemos fazer uma oração agora. Se a gente lê lá em Romanos 10, o versículo 9 e 10, ele diz assim: se com a tua boca confessares e com seu coração creres, serás salvo. Então é preciso a gente confessar com a nossa boca. Nós vivemos num país cristão, nós já ouvimos falar de Jesus. Quando me perguntaram se eu já tinha declarado Jesus como Salvador, se eu já tinha feito alguma oração declarando Jesus e reconhecendo Jesus como Salvador, eu falei assim: eu sei quem é Jesus, mas eu nunca tinha declarado e confessado Jesus como Salvador. Eu olhava e falava assim, eles me perguntaram assim: onde está Jesus na sua vida? Eu falei: está em todas as coisas. Eu entendia quem era Jesus, mas eu não tinha confessado Jesus como Salvador. E isso é muito importante, porque a Bíblia diz assim, que nós temos que confessar com a nossa boca. E quando nós confessamos Jesus com a nossa boca, que Ele é Senhor, nós somos salvos. E a palavra de Deus diz assim, que quando uma pessoa ela entende isso, há festa nos céus. Talvez você já tenha frequentado muito tempo aqui com a gente, ou talvez já foi em vários lugares, mas você nunca fez essa oração dizendo assim: Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Eu gostaria de saber sobre vocês aqui, muitos já fizeram. Eu gostaria de saber se tem aqui no nosso meio hoje alguém que nunca fez essa oração. Eu vou fazer essa oração e você vai participar. É só você dizer para mim que você quer participar. Existe alguém que nunca fez essa oração dizendo assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador? Existe alguém essa manhã que nunca fez essa oração? É uma oração simples, mas você de repente nunca fez, e eu vou orar aqui. Faça assim, levante a sua mão se você deseja fazer essa oração essa manhã. O nosso Deus é poderoso. Tem alguém? Aqui? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de te chamar aqui, você pode vir. Amém, glória a Deus. Pode ficar aqui, nós vamos orar com você, amém? Deus é bom, amém? Essa oração muda a nossa vida, nós reconhecemos Ele como Senhor. Nós já ouvimos falar tanto de Jesus, mas essa oração agora é recebendo o Senhor como Salvador da nossa vida. Tem mais alguém? Se tem mais alguém, faça um sinal. Amém? De repente você já foi em várias igrejas, mas você nunca fez essa oração, declarando Jesus. Eu vou fazer e ela vai repetir aqui. Você não vai estar sozinho nessa, nós estamos juntos. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, pode vir aqui. Amém? Então nós vamos orar com você, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Eu vou fazer uma oração, você repete, toda a igreja repita junto, amém? Pode fechar seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu já fiz muitas coisas que não te agradam, mas nesta manhã eu quero declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida. E eu te recebo agora como Senhor e Salvador da minha vida. Entrego a minha vida diante de ti, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua filha aqui, por um novo tempo, Senhor, por um tempo de bênção, por um tempo, Senhor, de conhecimento e de aproximação a cada dia mais de tudo aquilo que é teu, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, Senhor, abençoando, Senhor, aqueles que estão ao seu redor. Nós declaramos, Senhor, e profetizamos sobre a vida dela um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de paz. Somente o Senhor tem a paz que excede todo entendimento. E o Senhor diz que essa paz, ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente. Eu a abençoo agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Viu? Amém. A festa nos céus quando uma pessoa entrega a vida para o Senhor. Amém.
O Senhor é bom. Glória a Deus. Nós vamos participar da mesa agora, amém? As crianças já entraram aí. Que você possa participar conosco agora. Irmãos, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou um pão e Ele partiu esse pão. E Ele disse assim: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus se entregando por nós. Ele ia se entregar por nós. Um Cordeiro Santo que morreu pelos nossos pecados. E Ele disse assim: fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Não se esqueça, esse pão representa o corpo de Jesus, que foi entregue por nós. Jesus se entregou por nós. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Que você possa participar junto conosco, receba do pão aí e segure para nós podermos comer junto. Pai, em nome de Jesus, consagramos, Senhor, esses elementos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um momento de bênção agora, que nós possamos participar agora, Senhor, nos alimentando aqui de tudo aquilo que é Teu, que venha do alto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça flui como um rio, inunda fonte do céu, teu amor te agradeço. Livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador. Toma minha vida, Jesus Cristo me salvou, te agradeço. Livre sou, Jesus Cristo. Livre vou, te agradeço, te agradeço. Livre sou, Jesus Cristo me salvou.
Todos receberam? Amém? Erga o pão que está na sua mão, para nós podermos orar, e aí você coma, amém? Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado pela oportunidade que temos aqui de participar, Senhor, da tua mesa, Senhor. E clamamos a ti para que, ao momento, Senhor, que nos alimentarmos, Senhor, possamos aqui estar sendo abençoados por ti, possamos estar sendo fortalecidos por ti aqui, que venha sobre nós aquilo que é do alto, tudo aquilo que é teu, Senhor, toda sorte de bênção, as tuas maravilhas, a paz que excede todo entendimento, Senhor, o teu poder, e que esse poder se expanda, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos ser um canal de bênção, um canal, Senhor, das coisas do alto, para as pessoas que convivem conosco, Senhor. Por isso nos alimenta, Senhor, daquilo que é teu, nos fortalece, Senhor, retira de nós tudo aquilo que não te pertence, Senhor, e nos enche do teu amor, nos enche da tua esperança, Senhor. Queremos fazer isso em memória de ti, Senhor, lembrando aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Pode comer e faça a sua oração também, amém? Aleluia. E depois de terem ceado, o Senhor tomou um cálice e disse assim: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. O sangue de Jesus, o sangue de um justo, foi derramado por nós, para trazer perdão sobre os nossos pecados, para trazer sobre nós esperança. Irmãos, nós temos um amanhã, e esse amanhã nosso é com o Senhor. Você entende isso? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, porque o Senhor Jesus venceu a morte, e o sangue dele, o sangue precioso de Jesus, ele está sobre nós, e hoje nós também temos a vitória do Senhor sobre nós. Que você possa participar conosco, receba o cálice aí e possa tomar junto conosco em nome de Jesus. Pai, nós consagramos também esse elemento, e que em nome de Jesus nós possamos participar deste momento, entendendo que o Senhor derramou o seu sangue por nós, e o Senhor foi até o fim por nós, em nome de Jesus, amém. Te amo, Deus.
salvo. Te agradeço, te agradeço. Livre sou, Jesus Cristo me salvou. Todos receberam? Vamos fazer como nós sempre temos feito. Fique em pé aí próximo da sua família. Se você fica próximo da sua casa aí. Amém. Chegue próximo, ninguém pode ficar sozinho. Olha para os lados aí, se tem alguém sozinho. Chega próximo aí. Se você estiver vendo alguém sozinho aí, chame a pessoa para poder estar junto. Amém? Nós esperamos, pode ir, dá tempo. Pode chegar próximo da sua família, olhe para o lado aí, ninguém pode ficar sozinho. De repente, às vezes, você veio sozinho, mas tem alguém, chama próximo aí. Fala assim, vamos participar junto conosco aqui. De repente tem outra pessoa, entra numa família aí. Pode ir lá, nós esperamos. Pode ir, amém? Todo mundo chegou, está chegando ainda. Amém. Você vê alguém sozinho aí, você fala assim, você não pode ficar sozinho. Amém? Glória a Deus, todo mundo chegou aí. Diga assim para a sua família, amém? Diga assim, este cálice representa o sangue do nosso Senhor Jesus. E que as bênçãos do Senhor estejam nas nossas casas. Que as maravilhas do Senhor esteja no nosso dia a dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida. E eu declaro toda sorte de bênção, tudo aquilo que é do alto, sobre a sua vida. E se eu fiz algo contra você, me perdoe. Eu te amo. Em Cristo Jesus. Amém. Pode tomar. Vamos beber. Agora se reúna aí com a sua família. Ore com a sua família, amém? Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor é um Deus bom, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos aqui participar da Tua mesa. Clamamos a Ti para que o Senhor abençoe as nossas casas, para que sobre as nossas casas esteja cada vez mais os Teus princípios, esteja cada vez mais a Tua base, Senhor, tudo aquilo que vem do alto. Abençoamos, Senhor, os nossos familiares. Abençoamos, Senhor, as esposas, os maridos, os filhos, Senhor, os pais.
em nome de Jesus, se existir alguma coisa que está sobre a nossa família, que está tirando a nossa paz, algum tipo de enfermidade, qualquer coisa que não provém de Ti, que isso seja retirado em nome de Jesus, que nós possamos viver e provar, desfrutar a cada dia mais do Teu amor, de tudo aquilo que é Teu, Senhor, de tudo aquilo que provém do alto. E nós queremos orar agora a oração que o Senhor nos ensinou, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço, um beijo aí na sua família, um abraço em quem está próximo de você, amém? Abençoe, bispo, em nome de Jesus. Amém, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Aleluia. E depois deles terem ceado, eles louvaram e cantaram ao Senhor. Eu gostaria de convidar você agora a estar louvando e adorando ao Senhor. Depois de participar desta mesa, depois do entendimento, depois de nós entendermos aquilo que o Senhor fez com nós, eu gostaria que você com toda a sua força agora adorasse ao Senhor, amém? Aleluia! Vamos adorar o Senhor com toda a intensidade do seu coração, com a sua voz, com sua expressão. Dê ao Senhor, aleluia! Aleluia! Vamos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, Senhor, aguardamos, Senhor. Vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. E a igreja canta. Só em Ti eu nada temerei, em frente eu me irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Teu povo que chama a Ti, Senhor. Olha bem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Que o mundo ouça. Tu és santo, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Tu és digno de
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, vem, vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Te aguardamos, Senhor Jesus. Tua igreja canta, Senhor, vem, Senhor, nos buscar. Leva-nos para morar contigo, Senhor. É o que ansiamos, é o que desejamos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte, porque um dia Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por podermos aqui estar na Tua presença. Clamamos a Ti para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando uma semana abençoada, um mês abençoado, Senhor. Que todos os dias nós possamos ver o Teu poder sobre nós, possamos colocar a nossa dependência em Ti. Tu és o nosso Senhor, a nossa esperança está no Senhor, e nós sabemos que o Senhor não falha, o Senhor é o Deus do impossível. Então que os milagres venham sobre nós, venham sobre a casa dos Teus filhos. Nós colocamos, Senhor, a vida dos nossos familiares diante de Ti. Colocamos, Senhor, todos que são da nossa casa, aqueles que vêm à nossa mente, colocamos diante de Ti, porque o Senhor é um Deus do sobrenatural. Que você tenha, meu irmão, uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor. Que você tenha, em nome de Jesus, uma experiência cada vez maior com o Senhor. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. E a Ele, a Jesus, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.